eu proponho que a gente fale aqui também de todos vocês, todos nós, né, que éramos grandes fãs dos Trapalhões, que esperamos ansiosamente pelo documentário Trapalhadas Sem Fim, do diretor Rafael Spaca, que conta com mais de 60 entrevistas exclusivas e promete revelações bombásticas sobre a história do programa de TV e do elenco por trás das risadas que encantou o Brasilzão por tanto tempo. Por isso, ninguém melhor que o próprio Rafael Scapa, certo? Claro, está aqui com a gente, é diretor do documentário, para contar sobre esse processo e até sobre as polêmicas que você acabou encontrando, que não foram poucas, hein? Bom dia, cara. Obrigado. Que prazer estar aqui com vocês, uma honra. Tamo junto, tamo junto. David de Tarso, quer fazer a primeira pergunta? Fica à vontade. O que não escapou desse documentário? Desculpa o trocadilho. Sempre fazem piada com Spaca e Scapa. Cara, eu consegui, assim, foi um feito incrível ter conseguido entrevistar o maior número de pessoas possíveis que pudessem falar e preencher todas as lacunas, todas as dúvidas em relação aos Trapalhões. Então, desde artistas até o pessoal da produção, gerente da conta bancária dos caras, camareira, enfim, muita gente. Foram 78 entrevistas. Uhum. Então, é um meio... uma fauna e flora bem completa. Mosaico bem completo. Total. Tem várias histórias, né? Vamos uma por uma. Exato. Mano. Muito se fala sobre a trupe, né? A relação entre os Trapalhões. O quão atrapalhada era a relação dos Trapalhões? Muito atrapalhada. Como acho que todo grupo, né? Se vocês ficarem aqui 40 anos, vai ter briga, vai ter... Por isso que o Pepe não tá aqui. Então, se é que já não tem, não sei. Discordo. Mas eles ficaram... começam nos anos 60, né? Vão até os anos 90. Então teve uma história cheia de nuances, né? De altos e baixos. E a ideia é justamente falar sobre isso, né? Nessas autobiografias ou biografias autorizadas, muita chapa branquice. A ideia não é essa, é fazer um jornalismo true. O Renato Aragão é vilão? Depende da perspectiva, né? Depende. Eu sempre me coloco na posição dele, como talvez eu faria quase tudo que ele fez. É que a gente vai descobrindo outras coisas, tal, e você vê que ele talvez não tenha sido tão generoso quanto a gente acha que ele deveria ter sido. Lembro sempre daquela frase no final do Cavaleiro das Trevas do Batman, né? Ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar o vilão. Muita gente está tentando associar esse sentimento ao momento do Renato Aragão, que, pô, eu sou fã devoto, marcou muitas das nossas infâncias, sem dúvida, mas a questão sobre a revelação sobre a filha dele mais recente, que você fez, bombástica que foi, como é que isso se deu exatamente, o impacto que está tendo, o que é fato, o que é fake, o que você já validou e checou e pré-checou? Escapa. Cara, assim, eu tenho 16 livros, desses 16 livros, 4 são sobre os Trapalhões. Uhum. Mês passado eu me tornei mestre em comunicação pela ISPM com uma dissertação a respeito dos Trapalhões. E as fontes chegam porque vê a seriedade da pesquisa, do projeto, tudo. E aí eu recebi a informação, né, que o cara que é embaixador da Unicef, Criança Esperança, tudo, dentro da casa dele tinha um conflito que eu falei, cara, que absurdo isso, né? Tem uma filha que não é tão benquista em relação a debaixo do próprio teto. De ser Uber, tudo. E não, ser Uber não é desqualificar, mas o fato do Renato ter a Lívia com absolutamente tudo, sendo... E em contraponto ter a Juliana, que ela precisa fazer vaquinha para poder comprar remédio, sim, arrumar o ar-condicionado do carro, trabalhar como Uber para poder sobreviver, né? E o fato de falarem que ela quer ser Uber porque ela gosta de dirigir é um absurdo, né? É a mesma coisa que eu gosto de dinheiro, eu vou trabalhar então no banco. Você entende? Total. E em relação também à esposa dele, né? Porque tem essa é a grande vilã. Se você quem que perguntou do vilão? Você, né? Essa é a grande vilã da história. Dá real aqui pra gente, sem rodeios. Por quê? Por que ela é a vilã? Cara, porque ela é uma pessoa... Eu posso falar categoricamente aqui que ela é uma pessoa do mal. Realmente do mal. Qual foi o maior ato de vileza, na tua opinião, de todos que você tem uma documentou? lista aqui, teria que ter 2 programas. O que mais te revoltou? Cara, deixa eu ver aqui. O fato do Dedé Santana, né? De achincalhar ele em relação ao plano de saúde, chantagear o cara.
E agora fiquei sabendo, né, preciso confirmar, mas já surgiu a informação que ela já não paga mais o plano de saúde dele. O fato de fazer o que faz, né, com a Juliana, de assédio moral, inclusive, em relação à homossexualidade dela, enfim, de maltratar funcionários. Tanto é que ela é o que mais tem processo, né, trabalhista, vários processos trabalhistas. Enfim, de fazer uma série de coisas que ela faz. Ela é a grande vilã dessa história. Você foi um grande parceiro do Dedé Santana, que você bem mencionou agora, mas houve até algumas críticas dele lançadas em relação a você recentemente. Ao que você atribui isso? A Lilian Aragão. A própria. O que ela faz? Ela faz um trabalho de cooptação, né? Então, ela fala assim, ó, fala mal do Rafael, senão você vai ficar sem o plano de saúde. Boa. E ela tem feito isso sistematicamente, né? Sistematicamente, assim, ela pelo poder financeiro dela, jurídico, etc e tal, ela fala, ou vocês estão comigo, ou vocês estão com ele. E assim, eu entendo o cara, também não vou julgar o cara por conta disso. Justo. Jess? Não, dando uma outra perspectiva em relação a isso. Eu vi que você e ela tiveram alguns conflitos no sentido de justiça mesmo. E que a demanda dela, a fala dela, é que ela queria que tivesse a versão ali do Renato Aragão e que claramente existe uma questão, ela que não só família nesse caso, mas ela também assessora, pelo que eu entendi ele. Então existe uma questão aqui que é de perspectiva de defesa dela em relação à família. Nesse ponto, fazendo a pergunta que talvez ela faria, você acha que o seu recorte dentro do documentário em relação ao Renato Aragão é um recorte justo? E mais, ele não aceitou, pelo que eu entendi, falar com vocês. Como que foram feitos esses pedidos e como que foi feita essa negativa? Essa ótima pergunta. Desde que eu comecei a fazer o documentário, eu já mandava e-mail para ela, falava, tô gravando documentário, tô entrevistando as pessoas, eu quero entrevistar o Renato, para ter o contraponto dele. E ela nunca respondeu. E aí ela viu que eu comecei a entrevistar o Pelé, comecei a entrevistar essa galera tudo que tá passando aí, Angélica, Caetano Veloso, enfim, Sidney Magal. Ela falou, cara, essa brincadeira tá ficando séria, né? E aí ela pegou e mandou um e-mail para mim, falando assim, ó, você não pode fazer o documentário sobre os Trapalhões. E aí colocou o advogado dela pra me dar um sustinho. Ela assim. queria proibir o documentário. Quis proibir. Tanto é que muita gente fala que o documentário é proibido justamente por conta disso. E vem demais, né? Então. E aí ela pegou e... Tudo que é proibido é mais gostoso. Mas não partiu de mim, essa questão do proibido, tá? Claro. Foi da imprensa. Foi orgânico. Foi uma coisa orgânica. Aliás, nunca tive assessoria de imprensa, nada. E aí, enfim, até hoje eu quero entrevistar o Renato, o próprio Dedé, que ela proibiu, que o Dedé também falasse comigo. Quem ela não conseguiu proibir, eu consegui entrevistar. Agora, falando do lado bom, se você pudesse aqui resumir para as novas gerações o que explicou o sucesso estrondoso dos Trapalhões e do Didi Mocó por tanto tempo. Sim. Eu falo que eles... Eu vou ter que, lamentavelmente, encerrar aqui para todo mundo que está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Fica por aqui, a gente volta amanhã. Tchau! Em frente, para quem está nos assistindo, pode continuar, perdão. Tá, eu falo que o gosto é subjetivo, mas assim, em termos de números, tudo, eles são o maior grupo de humor do mundo. Não tem o que... Os Trapalhões não fizeram o que Gordo e Magro, Três Patetas fizeram. Monty Python. Qualquer um. Se você for ver, em termos de números de televisão, Ibope na televisão, no cinema, os números que eles tiveram no cinema, 7 das 10 maiores bilheterias, depois isso mudou. Venda nos quadrinhos, shows, discos de ouro, enfim. Os caras foram uma revolução cultural no Brasil. E isso por quase 4 décadas. Só um deles ficou extremamente milionário, né? Eu acho que esse é um ponto sensível em relação a isso. Esse fator do dinheiro, Beatles, várias outras equipes, vários outros grupos se afastam por conta disso. Você acha que a Lilian foi um desses fatores dentro dos Trapalhões, mais pra frente da relação pessoal deles e cada vez mais se distanciando? Eles se separam em 83, por conta de briga financeira, inclusive. Mas a Lilian chega em 90 como amante do Renato. O Renato era casado com a Marta Rangel. E aí depois ele casa com a Lilian em 94. A Lilian não teve muito tempo para estragar os Trapalhões, até porque o Zacarias tinha morrido antes, tudo. Ela estraga a imagem do Renato, esse negócio de ele ter muito hater, tudo, é muito em razão dela, que criou esse negócio do Dr. Renato, o Mussum. Ela pegou um
pedacinho do Mussum, E mas aí foi o afastou. suficiente para ela brigar com o Mussum, inclusive. Ela é uma pessoa que ela é radioativa, assim. Onde ela chega, ela detona o lugar. Acaba com a energia do Total, ambiente, assim. total. E aqui, jogo rápido, antes da você trazer aqui também a data. É verdade ou é mentira que o Renato Aragão não gosta de ser chamado de Didi? É verdade. É verdade. Assim, o que acontece? Eu entrevistei a camareira dele. Justo? Quando é um artista, a relação é reta, o Renato não vai falar assim, não me chama de Didi. Então ele não vai falar isso pra Xuxa. Mas pro pessoal de baixo, a gente sabe como que funciona isso. Ele falou, então a camareira tá lá e fala, disse de maneira categórica que ele não gostava de ser chamada. Fora as outras pessoas que também falaram, mas isso quem criou também foi a Lilian Aragão. Renato Spaca, dá aqui o serviço final aqui. Quando Renato Spaca, já misturou Renato Não, Aragão com o Rafael Spaca. Eu vi. Não, Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Peraí, cara. É porque Tudo bem. fica refém aqui de uma bateção de Só cabeça. falta ele chamar de Didi. Renatão, meu irmão. Ou Lilian, Renato, daqui meu a pouco. querido. Perdão, mas você pode, por favor, trazer aqui o serviço de quando a gente pode esperar o documentário Trapalhada Sem Fim? Então, estou buscando investidores para lançar. São 3 cortes, um para uma websérie, o longa-metragem para o cinema e a série para televisão. Tem um livro que também vai sair esse ano, do documentário. Vou fazer também agora a tese de doutorado, vai ser sobre o documentário, inclusive. Eu queria até aproveitar, cara, eu tenho assim, o serviço, né? Eu quero te convidar, tem um podcast chamado O Catedrático. Entrevistei em Mato Grosso, Pondé. E eu quero entrevistar você lá, cara. Olha aí. Alô, galera. Então eu quero que você já dê a Até resposta. lá ele vai aqui. aprender a imitar o Didi, você vai poder Vamos entrevistar. colaborar, vamos colaborar. Você participar lá do Catedrático. A Fechou, doutora também querido. eu quero... Porque é sobre professores, sobre especialistas, uma Show de bola, ode aos conta mestres. Comigo, conta comigo. Rafael, obrigado. Mano, Jess, David e você. Hasta la vista, baby. Convite aceito. O Morning Show de hoje